Você está ouvindo o audiolivro O Prisma das Mil Faces, uma obra de Eurípides Kiel, pelo espírito Claudinei. Capítulo 10 Escurecendo Faces do Prisma. Os médicos iam já deixando a casa no amainar da chuva, quando uma serviçal idosa implorou-lhes que atendessem a uma jovem criada que fora encontrada no celeiro, sem sentidos, sangrando pelo corpo todo. O médico mais idoso, conduído da aflição da mulher, decidiu por segui-la, sendo nisso acompanhado pelos dois colegas, malgrado de ambos. Encontraram, com efeito, Ghislaine em lastimável estado físico. Verificado foi, de pronto, que havia corte profundo na região superior do crânio e um exame mais acurado demonstrou o afundamento do frontal. Outro exame evidenciou também, sem necessidade de maiores análises, que a jovem houvera sido violentada e, como de hábito nesses casos, traumaticamente. Da região baixa do corpo da jovem, uma intensa hemorragia levou os médicos, em improvisada junta, a um diagnóstico unânime e rápido. A vítima não tinha mais do que alguns minutos de vida, fizessem o que fizessem. O doutor Flaubert Giacomi, falando pelos colegas e por ele próprio, informou o diagnóstico à serviçal, lamentando a sorte da pobre moça. Em passant, perguntou à senhora em prantos se ela sabia quem tinha sido o autor daquela brutalidade. Em resposta, ficou sabendo que, ao socorrer a moça, por ter sido a primeira a encontrá-la naquele estado, ouviu dela a acusação de que Alonce, um outro criado, enganando-a com mentiras ardilosas, levara-a para o celeiro, onde a brutalizara. Sem dizer palavra, os médicos retiraram-se. O ambiente fúnebre que reinava naquela fazenda, com a morte da filha dos patrões, impediu que o hediondo caso transpirasse. Em menos de 2 horas, Ghislaine morreu, sem recobrar os sentidos. Apenas 3 serviçais e seus maridos cuidaram do funeral. Foi notória a discrepância do dia seguinte no cemitério, quando as 2 jovens foram sepultadas. A cidade toda compareceu, é verdade, mas acompanhou o féretro dos Esfendo. Após o término do enterro, pouquíssimos serviçais retornaram ao cemitério, agora acompanhando o féretro de Ghislaine. Naquele dia aconteceu a terceira e mais marcante coincidência entre as 2 jovens, Joane e Ghislaine, tão inexplicável quanto as antecedentes. Bientôt, atendido permanentemente pelos médicos da mesma forma que a esposa, suportou durante 1 semana o viver sem nada decidir, o viver sem participar, sem com nada se importar, o viver vazio, o viver sem viver. A apatia que se apoderou do casal só foi suportada pela graça divina da vida automática que o nosso sistema neurovegetativo mantém, seja qual for o nosso ânimo. Mas, a pouco e pouco, falou mais alto a natureza. O casal foi lentamente retornando à própria realidade, conquanto cruel, mas indelevelmente jungidas suas vidas. Marceline, que durante cerca de 10 dias não pronunciou palavra sequer com o marido, continuou nessa tônica, mesmo depois de retomar as lides de patroa. Bientôt sentia tristeza por mais esse ataque à sua integridade. Intentando espairecer um pouco, preparou-se para ir até a cidade, porque sabia que haviam dívidas a saldar com os médicos e com os encarregados do funeral da filha. Deslocou-se até a povoação e, em lá chegando, procurou primeiro os carpinteiros que haviam talhado caprichosamente o caixão de Joane.
Informou que também desejava indenizar as despesas com Ghislaine. Um dos carpinteiros, meio constrangido, mas querendo agradá-lo, informou o preço relativo a Joane, mas aduziu que, com referência a Ghislaine, nada cobrariam, até porque a pobre infeliz merecia essa doação. Ante o desentendimento de Bientôt, arrematou. Coitadinha, tão jovem, tão inocente, morrer assim tragicamente ser viciada por aquele anormal. Espero que ele receba em paga o dobro do mal que fez. A polícia certamente o pegará e o justiçará. Uma apunhalada não teria provocado tanto dano em Bientôt como essa notícia. Realmente, fora informado por uma serviçal que Ghislaine sofrera um corte na cabeça provocado por um coice de um cavalo que se assustou com o trovão, justamente na hora que Joane morrera. Ghislaine estava naquele exato momento no celeiro e foi atingida pelo animal, vindo a morrer 2 horas depois. Bientôt lamentara esse acidente. Muito. Mas não se preocupara em obter maiores detalhes, ou melhor, não fizera isso porque se achava traumatizado, ele próprio, com a morte da filha. Aceitara passivamente a informação que lhe deram. Agora, porém, que a verdade lhe chegara graciosamente, embora com atraso, percebeu que tal assunto, nas poucas vezes que surgira em sua casa, com alguns criados, o mais que se via ou ouvia, eram evasivas. Abruptamente adentrou-lhe no cérebro a certeza de que a moça fora assassinada, não sem antes ser brutalmente desrespeitada. Deu mais algum valor para os carpinteiros e retirou-se rápido rumo ao consultório do Dr. Flaubert. Ao ser atendido pelo médico, disse-lhe o motivo da visita. Acertou seu débito, gratificando regiamente o doutor, incumbindo-o também de repassar aos seus 2 colegas o que também era do merecimento profissional deles. Houve um momento de comoção intensa entre os 2 homens. Olharam-se de frente. A lembrança da morte de Joane a cada um doía de forma diferente. Ao pai, a dor da perda, da ausência eterna. Ao médico, solidário ao sofrimento do amigo Bientôt, acumulava-se-lhe íntima frustração pela impotência dos seus conhecimentos diante do ocorrido. Nem ao menos puderam ele e seus colegas, em junta constituída, diagnosticar com precisão a longa enfermidade que terminou por arrebatar a jovem. Como que tomado de irresistível intuição, Bientôt perguntou ao médico. Dr. Flaubert, o senhor que assistiu minha filha morrer, presenciado por seus 2 colegas, não teria de alguma forma participado do atendimento à minha criada Ghislaine, que morreu quase na mesma hora, lá na minha fazenda? Surpreendido, o médico pigarreou. Percebendo que não poderia negar, até porque isso não era de seu feitio e, vendo nos olhos de Bientôt a certeza de que aquela página negra, acontecida naquele dia, teria que ser divulgada oficialmente, o doutor narrou com detalhes todo o acontecido então. Aduziu que, assim que chegaram à cidade, ele e seus colegas participaram o fato à autoridade policial, a qual aguardava o refazimento dos esfendo para iniciar a ação necessária contra o malfeitor. Alonso, o criminoso, estava desaparecido desde então. Tentando concatenar os pensamentos, Bientôt deu-se conta de que realmente há quase 2 semanas não viu o empregado. Sem saber como, um pensamento estranho lhe passou pela mente. A morte fizera de Joane e Ghislaine gêmeas no fim da vida.
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.